A situação do Bahia é bem complicada, né? O Rogério finalmente teve um tempo agora para poder treinar e organizar o time da forma como ele pensa, né? Como ele pensa em organizar o esquema tático, mas o Bahia tem uma missão duríssima. Só para você ter ideia, o pessoal que tá em casa aí, o Bahia não ganha do Flamengo desde 2019, foram 6 jogos e 6 derrotas, não é pouca coisa, tá? E se colocar os jogos, incluir os últimos jogos, contando todos os jogos fora de casa, o Bahia não ganha há 12 jogos como visitante do Flamengo. Então, lá a situação do Bahia é bem complicada. O Bahia tem problemas defensivos que estão desde a época do Paiva. O Rogério não conseguiu corrigir esses erros defensivos, então tem um trabalho aí para ele fazer muito forte, porque contra o Flamengo vacilar, mesmo eles em má fase, um Bruno Henrique decide um jogo sozinho, o Gabigol decide um jogo sozinho e por aí vai. Então, se o Bahia vacilar como tem vacilado, o Bahia volta de lá com a sacola cheia, né, e afundado na zona de rebaixamento. Além disso, o Bahia precisa urgentemente ajustar o setor ofensivo, né? O Bahia é um time que não faz gol, faz pouquíssimos gols, na verdade. O Everaldo vive péssima fase, o Mingote, eu prefiro nem comentar sobre esse cidadão, né? Não sei como ele está jogando um time de Série A. Então o Rogério vai ter que tirar uma cartinha da manga aí, mudar o esquema aí, de repente jogar sem o 9, mas o Bahia precisa reagir urgentemente, porque senão a Série B é logo ali. Esse potencial que o Flamengo não conseguiu atingir nessa temporada, será que não dá uma esperança pro torcedor tricolor de que dá pra beliscar alguma coisa lá, dá pra quebrar esses muitos tabus que tem aí envolvendo Flamengo e Rio de Janeiro, quem sabe vencer lá fora? Eu acho que o Bahia pode aprontar. Não, aprontar o que o torcedor do Bahia mais deseja nesse momento, né? Até porque o Bahia deixou muito a desejar nas partidas em casa, né? Como você lembrou bem no começo do programa, o Bahia teve 3 jogos seguidos, 3 confrontos diretos, né? E dos 9 pontos em jogo, o Bahia só conseguiu 4 e o resultado disso é a zona de rebaixamento. Mas o Bahia pode sim se aproveitar. Eu acho que o São Paulo já tivesse sido desligado do time, eu acho que os caras conseguiriam renovar um pouco o ar e falar, oh meu Deus, a gente se livrou, vamos pra cima, né? Mostrar que até sem treinador os caras conseguem resolver. Mas com o São Paulo lá ainda, todo aquele clima pesado que se encontra no Ninho do Urubu, acho que o Bahia sim pode aprontar. Isso vai depender não só da má fase do Flamengo, que ela continue, mas da evolução tática do Bahia, né? O que é a maior preocupação. Eu acho que a maior preocupação hoje do Bahia não é o Flamengo, é o próprio time, né? É o Bahia tentar minimizar ao máximo os erros defensivos, é o Bahia tentar ser um pouco mais cirúrgico, o Bahia desperdiça chances incríveis em todas as partidas, né? Então, todo jogo, o Rogério até fez uma mudança que eu achei interessante desde que ele assumiu o Bahia. Ele parou com aquela loucura daquele jogo apoiado de sair desde o goleiro, saindo jogando com os laterais ou com o volante, né? Então, ele já permite você ver o Bahia dando mais chutão, fazendo ligação direta, até porque não estava funcionando com o Paiva esse jogo apoiado, mas ainda assim o Bahia continuou falhando, falhou contra o Santos. O Bahia tomou 2 gols muito bobos, né? Muito parecidos, inclusive. Jogadinha, cruzamento pro canto, o cara cabeceou para dentro e o atacante chega de cara pro gol. Então o Bahia ainda comete muitos erros infantis na questão defensiva, o que preocupa. Agora, eu espero que dessa vez, até pelo tempo que o Ceni tá tendo para treinar, foram quase, se não me engano, foram 10, 11 dias, dá para sim ele mudar essa zaga, porque tem coisas assim que o torcedor em casa também deve se perguntar, mas que por mais que a gente não possa escolher quem é que vai estar em campo, a gente pode opinar e a gente tá aqui para isso, né? Por exemplo, para mim é inadmissível o Bahia ter tantas falhas defensivas e o Canu continuar sendo titular. O Vitor Hugo tem tanta falha defensiva, o Vitor Hugo continua sendo titular independente do que ocorra, né? Acho que tá na hora sim do Bahia mudar, dar um ar novo ali. O Gabriel Xavier vinha muito bem durante toda a competição das oportunidades que teve, e o Xavier simplesmente foi sacado do time e não voltou mais. Eu acho que o Gabriel Xavier merece voltar a ter uma chance ali, de repente jogar uma dupla mais nova mesmo, o Xavier e o Gabriel Xavier e o Raul Gustavo, não sei, pode ser uma possibilidade, mas a zaga do Bahia precisa dar uma oxigenada. Nas laterais não precisa, os laterais bons que o Bahia tem já são titulares, que são o Gilberto e o Camilo Cândido, que são caras extremamente experientes. Inclusive o Camilo Cândido fez um golaço contra o Santos, é um cara que marca bem, apoia. O Gilberto da mesma forma, mesmo não tendo feito uma boa partida contra o Santos, é um cara que tem muito a agregar, é um líder dentro de campo. Eu tava no estádio no Bahia e Santos e vi como ele cobra os companheiros a todo tempo, toda hora ele chama, orienta. Então é um cara que o Bahia precisa, assim como titular, é um líder nato, né? Um cara experiência mundial, do futebol mundial, de seleção brasileira. Aí você vai pro meio de campo em que
Sem Rezende o time não marca, né? E Rezende não é essa unanimidade, é um cara limitado tecnicamente. Então, uma outra possibilidade, ele até testou durante a semana, que é o Raul Gustavo como um volante. O Paiva já tinha testado isso e o Raul Gustavo foi bem, inclusive. Parece que o Marcos Vitor está sendo testado. O Marcos Vitor também, né? Que ele quer estatura, né? O Rogério Ceni falou isso numa das entrevistas, que ele precisa de um primeiro volante ali, um cara mais alto, né? Então, de repente, pode aparecer sim um zagueiro desse ali improvisado junto com o Rezende. Não pensem que vai ser ou Rezende ou um cara desse. Eu acredito que, principalmente por se tratar de Flamengo, ele possa jogar ali com o Rezende e o Raul Gustavo ali fechando a área mesmo do Bahia e deixar só um meia ali trabalhando, né? Ou de repente abrir mão dos 3 atacantes, até porque goleador o Bahia não tem, então não tem necessidade de ter 3 jogadores correndo ali feito loucos, né? Então acho que ele tem tudo para mudar. De repente o próprio Ratão, como o pessoal já tem pedido há algum tempo, trabalhando como referência ali no setor de ataque, ou o Biel. Eu pessoalmente prefiro o Biel ali, já mostrou faro de gol, mesmo não tendo a estatura, sendo um cara um pouquinho mais baixo, é um cara que tem recurso, né? A gente viu ele desfilando ao longo da temporada antes da lesão, fazendo gol de cavadinha, gol de fora da área, gol de cabeça, gol de oportunismo. Então, um cara que pode chegar ali e resolver. Mas eu espero, sinceramente, que pro bem do Bahia e para que o Bahia reaja, o Ceni faça pelo menos umas 4 a 6 mudanças nesse time aí. William, acho que perder para o Santos, para o Bahia, foi muito ruim do ponto de vista da pontuação, né? Um confronto direto, o Santos vence o Bahia na Fonte Nova, com o Bahia vencendo até o fim do segundo tempo, mas do ponto de vista psicológico também, né? O Bahia tinha no jogo contra o Santos a chance de vencer e deixar o adversário mais distante, né? E essa ascensão do Vasco, depois das contratações, né? Depois da janela de transferências, também dificultou um pouco a vida de quem está brigando na parte de baixo da tabela, porque antes o Vasco era tido um time com um grande potencial de ser rebaixado e hoje é tido como um time com grande potencial de ficar na Série A por conta de todas as mudanças que fez, inclusive no seu treinador. E aí o Bahia perde para o Santos e agora logo de cara vai ter que enfrentar o Flamengo para tentar compensar os erros que cometeu diante da equipe paulista. Enfrentar o Flamengo no Maracanã, independente da fase, independente da situação. O Flamengo vem de 4 jogos sem vencer, perdeu o título da Copa do Brasil, que seria o bicampeonato consecutivo contra o São Paulo. Independente disso, é sempre muito difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã, ainda mais para o Bahia, né, que não vence o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2011. Né? Rafael até citou aqui, são 12 anos já sem o Bahia vencer o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Então é um jogo muito complicado e é importante a gente destacar. A culpa do Bahia estar nessa situação atual é de Rogério Ceni? Não. Ele foi contratado para resolver os problemas que Renato Paiva não conseguiu resolver, né? Renato Paiva se falava muito de ser um solucionador de problemas. Bom, agora o solucionador de problemas tem que ser o técnico Rogério Ceni. E ele falou em sua primeira entrevista coletiva, quando chegou ao Bahia, que ia buscar fazer o simples. E neste momento o Bahia precisa fazer o simples, mas também precisa buscar mudanças, mudar o jeito de atuar, porque o jeito que vinha atuando com Paiva não vinha dando certo. E aí essas mudanças que Rafael citou talvez sejam interessantes para o Bahia tentar ser um time mais sólido contra o Flamengo. Acho que o objetivo principal do Bahia na temporada, neste momento, é claro, sair da zona de rebaixamento e para isso ter um time mais sólido para competir, né? O Bahia não competiu muitas vezes por causa dessas falhas defensivas durante a Série A do Campeonato Brasileiro e isso prejudicou o clube ao ponto de colocá-lo na zona de rebaixamento.